Olá de novo, sétimo ano. Vamos falar agora de vacina, que é muito importante. Então vamos começar com o que é vacina. Vacina é uma substância que a gente coloca dentro do nosso corpo que vai fazer com que ele fique imune a uma determinada doença. Ou seja, que ele não pegue aquela doença, mesmo que aquela doença entrar no corpo dele. A primeira vacina que existiu foi para uma doença chamada varíola. A varíola era uma doença extremamente perigosa que existiu, que atormentou a humanidade desde a antiguidade, que pegava qualquer tipo de pessoa, né? Teve faraó que morreu de varíola, teve nobres europeus que morreram de varíola. Quem pegava varíola era mais de 90% de chance que ia morrer, já abre a cova aí, porque já era, né? Então todo mundo morria de medo de varíola. Alguns, claro, sobreviviam, mas a varíola, ela dava, além de fraqueza, febre muito alta, umas bolhas, né, umas feridas cheias de pus. E esse pus é que transmitia, né, também. E elas... E essas feridas, né, mesmo que curasse, elas formavam cicatrizes horríveis, as pessoas se tinham na cara, ficava deformada a pessoa, né? Então tinha um cara lá nos finaizinhos de 1700 que estava tentando encontrar a cura para varíola, estudava de cá, estudava de lá e nada de achar. E ele observou que no campo, pessoas que trabalhavam com as vacas não pegavam varíola. E ele ficou encafifado com isso, porque será? E pesquisando ele percebeu que as vacas tinham uma doença parecidíssima. Dava febre e tal, dava bolha, não sei o que, só que era bem mais fraca. E aí chamaram de varíola bovina. A varíola bovina, as pessoas que mexiam com as vacas pegavam a varíola bovina. Ficava meio adoentadinha, mas não pegavam varíola mesmo, né? Então ele resolveu fazer o seguinte experimento. Ele pegou alguém que estava com a varíola da vaca, esfregou a ferida da pessoa para tirar o pus, pegou esse pus e esfregou num corte de um molequinho, de uma criancinha assim, esfregou lá e, né, contaminou a criança com a varíola bovina. E ficou observando. A criança desenvolveu varíola bovina, sarou e depois ele tinha que saber se deu certo, né, a mentalidade dele. E para testar, ele expôs a criança à varíola mesmo, a varíola humana. Olha o perigo, né? Mas ele tinha que descobrir se aquilo dava certo, né? Então, a hora que ele expôs a criança não pegou varíola, ele falou, opa, uma doença parecida, só que mais fraca, pode deixar a gente imune à doença mais forte. Ele fez o teste em mais umas 23 pessoas, né? E deu certo em todo mundo. Então, daí ele criou a primeira vacina. Vacina? Porque veio da varíola da vaca. Então, vaca vacina. Por isso que chama vacina. Então, esse é o método para se fazer vacina, praticamente, né? O método dele, né? Lógico que não vai pegar o pus e esfregar na pessoa, né? O que se vai fazer? Vai passar só que vai utilizar o agente causador, seja vírus, seja bactéria, seja o que for. É a doença que está no nosso corpo. Só que ela passou por um processo de laboratório, de purificação, né? Tudo mais, para poder injetar no nosso corpo sem causar outros problemas. Por isso que tem muito teste para ver se não vai causar alergia, se não vai causar outros efeitos colaterais, né? Ela é feita com o quê? Pode ser um micro-organismo que cause uma doença, a mesma doença, só que mais fraca. Pode ser o próprio micro-organismo da doença, só que enfraquecido ou morto, né? Pode ser um pedaço, né, do que o nosso corpo consiga reconhecer e fazer os anticorpos. Então, o que é que estão tentando fazer com o vírus do coronavírus? É pegar parte da cápsula dele para ver se o nosso corpo faz um anticorpo contra ele, ou pegar uma parte do DNA e dar uma inativada, né? Fazer ele não funcionar, mas aquela parte o nosso corpo vai reconhecer e vai fazer anticorpos, e aí vai criar uma memória para da próxima vez ele combater, né? Então, assim que funciona a vacina. A vacina contém o agente causador, ela contém o micro-organismo da doença, mas é
ou um outro que causa mais fraco, ou ele mesmo enfraquecido ou morto, ou um pedaço dele, né? E aí depende da vacina o que é que dá mais certo, o que é que dá menos reação no nosso corpo. Como que o nosso corpo age, né? Os glóbulos, nosso sangue tem glóbulos vermelhos que vão carregar, que é a maior parte, que vão carregar os gases da respiração, o oxigênio, gás carbônico, e tem os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Os glóbulos brancos, quando entra um cara estranho, qualquer coisa estranha no nosso organismo, aciona, né? Que nem polícia, vai todo mundo lá. Vai todo mundo lá, aquele corpo estranho, e fica lá e vamos reconhecer a estrutura dele, né? Os pedaços dele, reconhece tudo, 3D lá, tal, não sei o que, reconhece por todos os lados. Aí o que ele faz? Eu tenho que eliminar esse cara. Para eliminar esse cara, ele precisa produzir uma substância chamada anticorpo, um tipo de proteína. O anticorpo, ele vai ter um formato específico que vai conseguir quebrar aquela estrutura. Então, ele faz uma receitinha, produz esse anticorpo vai lá e quebra a estrutura desse invasor. E aí elimina o invasor. E aí, dentro dessas células brancas, né, desses glóbulos brancos, fica uma memória, né? Fica lá guardadinho. Às vezes pro resto da vida, dependendo do invasor, é pro resto da vida, dependendo do invasor, é por algum tempo. Por exemplo, vacina do tétano tem que tomar a cada 10 anos, porque é esse o tempo que a gente consegue, que o nosso sistema imunitário consegue reconhecer, recordar, né, e produzir os anticorpos contra a bactéria do tétano. Outros a gente toma uma vez só. Sarampo, né, é pra ser uma vez só. A vida inteira o nosso organismo vai lembrar. Então, é assim que o nosso sistema age. Da próxima vez que entrar, né? Então a vacina entrou o bichinho lá morto, se a hora que entrar vivo, não, peraí que eu já te conheço, né? E é como se fosse um treinamento para o nosso sistema imunitário. E aí ele já vai lá, rapidamente já produz, opa, é aquele, produz o anticorpo, quebra, manda embora antes que ele se reproduza e não dê mais para parar a ação daquele agente, né? É isso que o nosso sistema imunitário faz. Nosso sistema imunitário faz isso com toda doença. Desde que a gente nasce sem sistema imunitário. A gente toma o leite da mãe pra quê? Pra pegar o anticorpo dela, porque a gente não tem nenhum. Senão a gente morre, né? Porque é muito micro-organismo de uma vez só. Aí conforme, né, a gente vai tomando leite da mãe com aqueles anticorpos, vai entrando em contato com todos esses micro-organismos e vai pegando resistências, né? Vai pegando resistências ao pouco, porque o nosso organismo vai naturalmente fazendo isso. Então por que a gente faz vacina? Porque tem alguns micro-organismos que são potentes demais e aí o nosso organismo não consegue fazer isso sozinho. Então a gente vai lá e dá uma ajudinha com a vacina. A vacina é importantíssima porque ela não defende só quem está vacinado. Ela defende todo mundo em volta. Por quê? Imagina que vamos supor que o Joãozinho tem alergia aos produtos da vacina. Ele não pode ser vacinado. Ah, mas o Joãozinho não quer ter sarampo, né? Lógico que não. Aí a Mariazinha, né, acha que a vacina não é boa, porque ela viu naquele site de teoria da conspiração que a vacina não é boa, então ela não quer tomar a vacina, ela tem direito de não tomar a vacina, ou se não, né, não dá vacina para a filha dela, porque sarampo se toma de criança, né? Então a Mariazinha não dá vacina para sua filhinha, né? Aí a filhinha da Mariazinha vai lá e tá lá de boa e de repente aparece, né, vinhos do sarampo, né? E aí a Mariazinha vai estudar com a filhinha da Mariazinha vai estudar com o Joãozinho. E aí ela leva o sarampo pro Joãozinho, né? E aí os outros que estão em volta, se às vezes não deu tempo de vacinar ou esqueceu a data ou não sei o que, vai pegando. O surto que deu de sarampo no passado foi mais ou menos isso, né? Não foi só por causa dos movimentos anti-vacina, teve também bastante desinformação, porque o governo parou de fazer campanha, que é uma outra coisa muito importante, ter campanhas para lembrar os pais e as mães de que tem que levar para vacinar, né? Isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Aqui foi bastante desinformação, mas nos Estados Unidos, até na Alemanha, né, foi movimento anti-vacina, pessoas que começaram a acreditar que numa teoria da conspiração que vacina dava autismo, que vacina dava mais efeito colateral do que ajudava, que não sei o que, e pararam de vacinar suas crianças. E aí, quanto menos criança tem vacinado, maior a chance de uma delas aparecer com uma doencinha.
E aí, se as outras estivessem vacinadas, ok, parava nela. Só que não. Várias outras não vacinadas, começou a espalhar e deu surto. Deu surto de sarampo na Alemanha, deu surto de sarampo nos Estados Unidos, deu surto de sarampo em países, né, desenvolvidos, por causa do movimento antivacina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com teoria da conspiração, né? Porque a vacina tá protegendo não só eu, mas as pessoas em volta. Imagina que, assim, nada é 100%. Absolutamente nada. Nenhum remédio, nenhuma vacina, nenhum método anticoncepcional, nenhuma camisinha, nada é 100%. Ela pode ser 99,8%. Nada é 100%, né? Só que não se pode negar o tanto que a vacina fez, né? As taxas de mortalidade infantil antigamente, por causa de doenças como sarampo, cachumba, rubéola, coqueluche, poliomielite, blá, sei lá quantas outras, eram gigantescas. Morriam milhares de pessoas, de crianças por ano dessas doenças, que hoje a gente nem ouve falar. A mortalidade infantil desabou, caiu, ficou minúscula perto do que era antes. Graças, né? Então parou de morrer criança graças à vacina. Então a gente não pode negar que a vacina tem uma eficácia gigantesca, né? Mas nada é 100%. Pode ser que Por que eles me mandaram vacinar contra sarampo se eu já tinha vacina de sarampo? Porque, vai que você, sei lá, pega uma gripe forte aí, tá super mal, aí todo o seu sistema imunológico cai, tá lá doido trabalhando contra aquela gripe, aquele negócio tal, e de repente vem mais um sarampo em cima. Fica difícil, né, mesmo com vacina. Pessoas que estão em tratamento de câncer, o sistema imunológico delas desaba. E aí não interessa se ela tomou vacina, se ela não tomou vacina, ela está, né, suscetível. Então, quem não vacina porque acha que, né, é meu direito, não sei o quê, vacina não é uma escolha individual. Vacina é uma responsabilidade coletiva, porque eu vacinada estou protegendo também os outros à minha volta, que eu não vou trazer uma doença para o círculo. Caso alguém esteja muito debilitado, caso alguém esteja em tratamento de câncer, caso alguém não tenha podido tomar vacina porque tem alergia a alguma coisa da vacina. Tem gente que tem alergia ao ovo e muita vacina no Brasil é feita dentro do ovo, então ela traz uma proteína do ovo chamada albumina que certas pessoas não podem, né? Então, a gente que pode vacinar é praticamente, né, amor próprio e também respeito coletivo, né? É necessário todo mundo vacinar. Quando chegar a vacina do coronavírus, é necessário todo mundo vacinar, né? As vacinas passam por testes super rígidos de qualidade. Mas a vacina do coronavírus está pulando um monte de etapas para ir mais rápido, não sei. Sim, porque estamos desesperados. Está morrendo gente demais. Mas eles não estão deixando de olhar para a qualidade, né, daquele negócio. Eles estão fazendo testes, tem muita gente junto. Por que está indo tão rápido também? Porque são cientistas do mundo inteiro unidos em torno de uma única coisa, né? Olha só, como aquilo que eu sempre digo, para de competir e vamos cooperar que as coisas vão surgir muito mais rápido, as soluções. E acontece. Essa é uma prova disso, né? É a cooperação que está fazendo ir mais rápido. Estão pulando algumas etapas, mas sem tirar, né, os testes de qualidade, sem tirar os testes que vão ver por isso que às vezes muitas, tava indo, parou os testes, não sei o quê, porque deu algum problema ali que não poderia soltar para a população inteira. Então eles voltam tudo e tenta de novo de outro jeito. Então não é qualquer coisa, eles estão fazendo todos os testes de segurança, sim. Então, saiu vacina de coronavírus, tenho que vacinar por mim, pelas pessoas que estão à minha volta, né? Aconteceu aqui, até conta, né, que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. A revolta da vacina. Por que aconteceu a revolta da vacina?
Nessa época que começou a sair para o mundo inteiro a vacina da varíola, né? Ainda tinha varíola, no Brasil tinha varíola, muita gente morria de varíola. E né, na época era rei, né? O rei, os nobres e tal, o que eles fizeram? Eles queriam transformar o Rio de Janeiro numa Paris, né? Então, para deixar a cidade bonita, eles desalojaram muita gente pobre, né? Principalmente negros que tinham acabado de ser, né, tirados da escravidão, mas que não ganharam empregos decentes porque ninguém queria dar emprego para eles, ninguém queria pagar eles, né? E aí eles ficaram empobrecidos, estavam numa situação super difícil, e aí, para embelezar a cidade, né, os governantes tiraram eles de lá e falaram: se vira, vai para outro lugar. Derrubaram os barracos dele, derrubaram as casas dele, né, desalojaram todo mundo para embelezar a cidade. Eles foram morar nos morros onde hoje existe favela. Foi o inicinho da coisa ali. E aí eles estavam lá, eles estavam num lugar que não tinha higiene, saneamento básico, então, nem se fala, né? Cheio, atolado de doença, estavam passando fome, eles eram proibidos de estudar, né? Então, virou ali uma coisa que eles estavam totalmente sem conhecimento de nada, sem compreensão de nada, totalmente abandonados e passando necessidades gigantescas, cheios de doenças, cheio de tudo que tem direito. Aí chega o governo e fala: bora vacinar todo mundo, vocês têm que vir aqui que vai botar uma agulha e injetar um líquido dentro de vocês e tal. O que eles pensaram? Eles querem matar nós, né? Eles querem matar nós, eles já tiraram nossas casas, né? Já estamos morando na sujeira, pobreza, miséria, fome, não deixa estudar, não deixa nada, não dá emprego, não dá nada, eles querem matar nós, né? Foi o que pensaram. Pro que eles estavam passando, pro jeito de vida que eles estavam tendo, é muito compreensível que eles tenham pensado isso, né? É claro que os governantes pensaram o quê? Pra que vacinar todo mundo? Por causa disso que eu acabei de falar da vacina. Se não vacinassem os pobres, ia continuar tendo a varíola entre eles, e eles iam acabar trazendo a varíola para os ricos, mesmo os ricos estando vacinados, alguns poderiam pegar a varíola, né? Então, para proteger os ricos, eles nunca foram bonzinhos, né? Para proteger os ricos, eles já tinham entendido que tinha que vacinar todo mundo tinha que estar imunizado para sumir com essa doença do mapa. E foi o que eles quiseram fazer, foram sumir, realmente a varíola sumiu do mapa. Só que, lógico, os caras ficaram achando que queria matar eles. Então fizeram uma revolta, quebraram tudo, se rebelaram, foram contra os médicos, né, foi violenta a coisa, né, contra a vacina. Mas depois, né, disso, depois de muito problema, conseguiram vacinar a maior parte da população tal, e a varíola desapareceu. E com o tempo, com campanhas, com explicar, com o tempo foram, né, aos poucos, dando escola para essas, bem aos poucos, né, dando escola tal. Então eles foram compreendendo, e aí foi se criando, e aí fazia campanha todo ano para vacinação, não tinha postinho de saúde para vacinar. Então, com o tempo, foi acabando com as doenças, porque as pessoas foram se conscientizando, foram entendendo que realmente a vacina era importante. Aí agora, pelo amor de Deus, né, fazer uma revolta da vacina em 2020, falando que a vacina vai causar autismo sem nenhuma comprovação disso, né, muito pelo contrário, né, a comprovação é totalmente o oposto, né, de que todas essas doenças foram eliminadas graças às vacinas. Então, para hoje as pessoas, para aquela época, essas pessoas não confiarem na vacina era compreensível. Para hoje, as pessoas de hoje não confiarem nas vacinas, principalmente, né, pessoas que têm estudo, têm escola, não confiar na vacina, é a loucura da internet, das fake news que tá, né? As pessoas, precisamos sempre procurar outras fontes, sempre procurar testar aquele fato, procurar se tem em outros lugares falando a mesma coisa, se não é fake e tudo mais. Tem aqui, né, no capítulo que eu passei, mas também se alguém que eu não dou aula está assistindo esse vídeo,
deve ter pela internet, é só colocar calendário de vacinação da criança, calendário de vacinação do adolescente, vocês vão encontrar, tem os calendários que fala a idade com que ele tem que ser vacinado, que vacina que ele tem que tomar, qual dose que é, se é a primeira dose, segunda dose, terceira dose, reforço, tem uns que são dose única, tem uns que são 3 doses, tem uns que tem que tomar reforço a vida inteira, que nem tétano, né? E aqui a doença que ela evita. Então, olha só, tem quando nasce, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 9, 12 meses, né? Aí já é 1 ano, aí vai para 15 meses aqui, que é 1 ano e pouquinho, 4 anos, de 9 a 4 anos para as meninas, o HPV é uma vacina nova, né? Depois tem aqui, dos 10 aos 19 anos, tem outras vacinas aqui também de hepatite, hepatite B, difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela. Tem para os meninos de 11 a 14 anos a do HPV, né? Depois de 12 a 13 anos ou de meningite, ou uns tipos. Então tem aqui, né, todas essas tabelas e tudo isso tem que ser seguido. E lembrar que algumas doenças, o tétano principalmente, né, que tem que ser essa aqui que eu falei, né, difteria e tétano dos 10 aos 19 anos, a cada 10 anos tem que refazer essa vacina, né? Então ele fala aqui, né, as principais campanhas de vacinação no Brasil da poliomielite, da varíola e do sarampo, né, e da rubéola, né, que são doenças que pegam muito criança, tal. Então fala aqui das campanhas, mas é importante que a gente saiba que campanha de vacinação tem que vacinar, dar todas essas vacinas, né, tem que chegar lá sempre, mostrar a carteirinha para médico, enfermeiro, quem estiver lá, e perguntar se está tudo correto, se está faltando alguma coisa, se estiver faltando, organizar, né, fazer o que falta, porque vacina é coisa muito importante. Vacina, a gente está falando de doença que o nosso organismo não consegue combater sozinho, né? Então é importantíssimo para nós e para a comunidade, lembrando sempre isso, tá, gente? Então é isso, né? Não deixem de vacinar, passem adiante, né, a informação sobre a importância da vacina, não caiam em fake news anti-vacinas, né? E é isso, tá? Ficou bastante coisa, mas é muito importante desenrolar essa questão sobre vacina, principalmente nos tempos que a gente está hoje, que tem gente aí, né, querendo falar que toma vacina quem quer, e não é bem assim, né? Porque, como eu falei, eu não estou protegendo só a mim. A vacina, ela só vai ser super eficaz, como foi no caso da varíola, ou como era do sarampo aqui no Brasil, até 2 anos atrás, era extremamente eficiente, porque vacinava quase toda a população, né? A imensa maioria da população vacinada, né? Então, para ter eficácia, tem que estar todo mundo vacinado, beleza? Então é isso, espero que tenha ajudado. No próximo vídeo a gente vai fazer as correções dos exercícios dessas 2 atividades aí. E depois disso tem uma avaliaçãozinha sobre os conteúdos do terceiro bimestre, tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado e até a próxima.